Boa noite. Opa, vamos lá, né? Já tá começando a entrar. Dá pra ouvir, gente? Estão ouvindo bem? Tá dando pra me ouvir? Show. Show, show. Bom, gente, boa noite. Eu vou começar me apresentando, né, enquanto tá entrando aí a galera. E meu nome é Tainá Góes. Eu sou graduanda em Tecnologia em Gestão Ambiental no IFCE Campus Paracuru, né? Eu tenho 18 anos. Faço parte do NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, do IFCE Campus Paracuru também. E é por meio dele que a gente está aqui, né, organizando esse evento virtual, pensado diante do mês da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, né, que inclusive amanhã, dia 25, é o dia que se comemora, né, essa data importante, essa luta, né. E vai ter a participação do NEABI Campus Fortaleza, Canidé, Jaguaribe e Calcaia. E a convidada de hoje, gente, é a Ana Érica Ferreira Lima, né, que inclusive coordena, né, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Campus Fortaleza, do IFCE. E falar aqui um pouco sobre a Ana Érica, né, essa querida convidada. A Ana Érica possui doutorado em Geografia pela UFC. Ela é mestra pelo Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente e concluiu a licenciatura e o bacharelado em Geografia também pela UFC. Desde 2008 é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, onde atualmente está ligada ao Departamento de Hospitalidade, Turismo e Lazer, além de ser professora permanente do Programa Associado em Ensino e Formação Docente. Como pesquisadora, faz parte do Grupo de Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional, do Observatório Cearense de Cultura Alimentar e do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Ceará. É editora-chefe da revista Conexões do IFCE desde 2016. E ela atua nas áreas de geografia humana, com ênfase em geografia agrária, geopolítica, geografia do turismo e geografia do turismo. Também em outras áreas como cultura alimentar, segurança alimentar e nutricional, soberania alimentar, gestão ambiental e relações étnico-raciais. E hoje a Ana Érica, né, vai falar para vocês sobre a mulher negra, latino-americana e caribenha frente a esses impactos socioambientais. Né? A duração da live será em torno de 1 hora, que é o que o Instagram permite. E após a fala da convidada, eu vou ler as perguntinhas de vocês. E é isso. Agora vamos. A gente já começa? Pode chamar. Aguardando aqui. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer ver essa energia toda nova, né? Essas pessoas tão lindas, tão jovens. Quando ela falou de 18 anos, assim, meu Deus, eu com 18 anos eu estava na graduação também, mas dentro de outros movimentos, né? Outras perspectivas. Eu estava já fazia parte do Laboratório de Estudos Agrários e Territoriais e trabalhava com comunidades tradicionais, inicialmente com comunidades de assentamentos rurais e posteriormente com comunidades indígenas. Foi na graduação que eu tive essa oportunidade, eu acho que hoje totaliza quase 20 anos. Quando a gente para pensar, né, o tempo passa muito rápido. E
eu acho que hoje é uma oportunidade também da gente estar estabelecendo trocas, né? E aí esse diálogo é muito mais uma troca, muito mais uma conversa que a gente vai estabelecer sobre essa relação, né? Da mulher, do meio ambiente, do racismo ambiental. E é contigo, né? Acho que tu vai começar com a questão, né? Pra gente desenvolver. Socorro, não trouxe nada. Não? Pois vamos lá. Eu acho que dentro desse contexto, acho que primeiro é preciso a gente destacar, para vocês terem ideia, isso situando a temática, né? Que há anos nós, mulheres negras, nós somos alvo, para vocês terem ideia, de leituras equivocadas que relacionam os impactos ambientais e as relações de gênero. Isso como? Eu vou mostrar para vocês que, invariavelmente, essa questão ambiental ela está ligada à discussão da população. Isso porque, lembrando de mais ou menos no início da década de 90, final da década de 70, começo da década de 80, final da década de 70, sobre muita influência norte-americana, já que os Estados Unidos estavam fazendo uma política de controle de natalidade, o Brasil tenta empregar a mesma política com especificidades a nível nacional, né? E aí, nessa década de 80, no iniciozinho, nós fomos vítimas de um processo, gente, de esterilização em massa, onde havia um discurso muito forte de que era preciso haver um controle do impacto ambiental causado por quem? Pela geração de filhos de mulheres negras. Conciliado a isso, havia também o objetivo de controlar o crescimento específico dessa população. Por quê? Porque conforme a percepção, né, que muito influenciada dentro de uma lógica eugênica, esse crescimento específico iria levar a quê? Ia fazer com que essa população, mais ou menos nos anos 2000, essa era a perspectiva, esse povo negro, filho dessas mulheres pobres, eles iriam chegar no poder. Essa discussão ela é muito debatida por uma autora chamada Ângela Gomes, que ela é do MNU de Minas Gerais, uma militante feminista, negra, trabalha com etnobiologia, e ela traz esse debate da mulher negra dentro da perspectiva ambiental, correlacionando com população. E para a gente não esquecer como nós fomos influenciados por essa discussão, por essa política nefasta, por essa política bélica, né, alimentada pelo governo brasileiro, em consonância com outros organismos internacionais, que eles passaram a coadunar com um grande programa de controle de natalidade, utilizando um discurso de que o controle de natalidade era necessário, porque nós éramos muito pobres, e essa pobreza estava ligada à explosão demográfica, o que é uma mentira. A pobreza não está ligada ao crescimento da quantidade de filhos das mulheres negras, mas a pobreza ela faz parte de um círculo e de um circuito de extrema influência, tanto na perspectiva social como na perspectiva política. E aí a gente vê, né, essa situação que nós estamos atravessando no país, que eu vou adentrar mais à frente, né? Então, essa pobreza ela não está ligada à quantidade de filhos. A segunda mentira que nós tínhamos que acabar enfrentando, né, e foi muito difundida, era que, na medida que as mulheres reduzissem o número de filhos, essas mulheres elas teriam uma maior facilidade de se inserir no mercado de trabalho. Então, isso fez com que muitas mulheres acabassem se convencendo, e aí se convencendo, que eu digo, sendo esterilizadas, sem o conhecimento do que realmente é essa causa, né? Do que realmente é esse ato, e elas acabaram perdendo, né, o direito de escolha de poder, eu vou falar a palavra mesmo mais encontrada nos artigos, de procriar. Então, para vocês terem ideia, o que nós temos visto é exatamente o inverso. A gente tem percebido um processo de feminização da morte. Nunca se viu tanta pobreza. Eu vou trazer dados para vocês que vocês vão acabar achando surpreendente essa correlação. Por quê? Porque a pobreza ela está diretamente ligada ao aumento dos impactos ambientais e também do desmatamento. E não pode se deixar de falar do desmatamento na Amazônia, né? Que aí a gente pode dizer que dentro de 3 meses nós tivemos 320 quilômetros quadrados desmatados. Até março desse ano, comparando, o desmatamento chegou a 30% a mais do que o mês de março de 2019. O que é uma situação mesmo alarmante, né?
Então, essa política que foi tão fortemente empregada no Brasil, né, de controle de natalidade, ela atingiu a marca de 7 milhões de mulheres esterilizadas. Gente, isso é tão atrasado, isso é tão retrógrado. Isso data de Malthus, de 1800. Ele dizia, Malthus, né, que o que ia acontecer? A população iria crescer em progressão geométrica, enquanto os recursos iriam crescer em progressão aritmética. Vale pegar essa situação e estabelecer uma reflexão, né? É preciso não só aceitar isso, né? Essa lógica de que a pobreza está ligada ao ciclo de crescimento da população, que ainda é muito preconizado em muitos cursos, principalmente cursos de biologia, viu? E aí a gente estabelecer uma crítica. Ok, é preciso questionar o modelo de consumo e esse modelo tecnológico. Que esses modelos, eles não têm nada de ambientais. Eles têm muito mais características bélicas, né? Então, imaginar, gente, que o maquinário e o modelo de mineração e do agronegócio, ele não tem nada a ver com quantidade de filhos. E não foram, eu acho que é importante a gente lembrar, e também não foram as mulheres, gente, que fizeram aquele maquinário destrutivo e bélico. E nós utilizamos plantas, e aí eu falo bastante das mulheres que manipulam as ervas, rezadeiras, benzedeiras, mães de santo. Esses grupos quilombolas, eles não utilizam as plantas porque eles não têm condições de comprar um trator, não. As ervas, as plantas, elas estão dentro de uma lógica sacralizada para essas mulheres. Elas têm uma lógica de respeito. É interessante também ainda sobre a Ângela, né? Que ela coloca que nós temos um legado eco-africano. E aí mais adiante eu vou explicar para vocês. Outra reflexão que eu acho que é importante: as relações de gênero, elas não melhoraram. Pelo contrário. O que a gente acaba vendo hoje, né, gente? A gente hoje percebe que a mulher negra, ela precisa trabalhar 55 minutos a mais para ganhar o mesmo que um homem branco ganha em uma hora. Opa, caiu. Vamos aqui. Eita, gente. Espera ainda. Tudo certo? Tá vendo? Eu parei aonde? Eu tava aqui empolgadíssimo. Eu parei aonde? Você sabe onde foi? Eu também. Porque eu fui falando. Eu fui falando, gente. Eu fui falando. Elas não estão ouvindo. Tá todo mundo ouvindo, pessoal? Alô, gente? Alô? Deu certo, o povo tá dizendo que dá certo. Deixa eu ver aqui. Pronto, a Camila tá dizendo que parou da mulher negra recebendo muito. Ai, pronto. Então, pronto, foi onde eu imaginei que era a segunda reflexão, né? E essa segunda reflexão, ela demonstra que as mulheres, elas têm que trabalhar 55 minutos a mais do que um homem branco ele trabalhando uma hora, né? Mais ou menos isso, pelo que eu tô lembrado. Então, 63% dos lares, gente, chefiados por mulheres negras, tá abaixo da linha da pobreza. E quando eu falo abaixo da linha da pobreza, são famílias que ganham só até R$ 400 por mês. Elas se encontram abaixo da linha da pobreza. Então, 63% são chefiados por mulheres, enquanto 3,6 milhões de casas são ligadas a mulheres brancas, né? Então, o Brasil, 7,8 milhões de pessoas vivem em casas chefiadas por essas mulheres. Mais de 94% das mulheres pretas têm que dedicar mais tempo aos afazeres domésticos do que as outras mulheres.
Dentro dessa síntese, né, há uma relação direta, gente, entre o que a gente está falando, o meio ambiente e a população. Isso por quê? Porque nós temos que combater também duas visões. A visão biocêntrica, onde tem a percepção que o homem, como se fosse o responsável pelos impactos ambientais, sem especificar que homem é esse, porque assim, eu não acredito que o indígena seja responsável pelo desmatamento da Amazônia. E eu não acredito que uma comunidade quilombola seja responsável pela queimada de uma região. Até porque os quilombos, né, muitos dos quilombos, os primeiros quilombos, eles eram localizados em áreas de grotas, próximos a matas ciliares. E havia necessidade da conservação dessas áreas para que houvesse uma proteção a mais, já que eles estavam fugindo da escravidão. Então, são grupos sociais que estão ligados diretamente com a dinâmica dessa natureza, para que ela venha, haja uma correlação holística, inclusive. Nós temos que combater também uma outra percepção, a percepção antropocêntrica, que o homem, né, acha que a natureza está a serviço desse homem civilizado. E ela é muito fortalecida pelo cristianismo. E eu não estou falando de religião, por mais que eu esteja falando do cristianismo. E aí, mas já que a gente está falando nisso, essa concepção ligada ao cristianismo, né, ela também está muito correlata à lógica cartesiana, né, de René Descartes, onde ele renega as ciências complexas. Essa lógica, ela renega os saberes tradicionais. Eles negam que as mulheres são ecologistas, eles negam que as mulheres são agroecologistas. Eles se apropriam do conhecimento e eles negam desde quando não conseguem mercantilizar esse conhecimento. Porque o que a gente percebe? A gente nota muito a indústria farmacêutica adentrando os territórios. A gente percebe grandes chefes renomados tendo acesso a determinadas comunidades tradicionais, adentrando esses territórios, utilizando a lógica de troca de mercadorias, e aí sai com aquele conhecimento, manipula, elabora e vai para onde? Muitos patenteiam. Não é à toa que a quebra-pedra, né? Ela tá em vias de ser patenteada pela China. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. E aquela mulher que trabalha, que manipula a quebra-pedra para fazer aquele chá, para poder fazer aquele banho, para poder fazer aquela reza? Se ela manipular aquela quebra-pedra e ela comercializar, ela é capaz de ser até presa por crime de biopirataria, meu povo. Você tem lógica uma coisa dessa? E isso tudo começa como? Com aquela conversinha. Vamos lá na Mãe de Santo. Isso aqui serve para quê? Por que a gente se preocupa tanto com as formas de pesquisa que vêm sendo desenvolvidas nesses territórios? Porque as pessoas vão lá, se apropriam do conhecimento, se mandam. Muitos relatos são comuns as pessoas não retornarem. E aí muitos também, por isso que os comitês de ética, eles têm um papel fundamental. Tem muita crítica também sobre os comitês de ética, né? Essa semana eu estava falando muito com meu companheiro, inclusive ele deve estar por aí, professor. Aí, sobre isso, tem a crítica sobre os comitês de ética, mas os comitês de ética também são responsáveis por ter esse retorno social. Então, o que a gente pode fazer para poder mediar? Eu acho que tudo é muito dentro de um processo de formação. É o que o aluno está encontrando dentro da universidade. Se você está pautado em uma formação, em uma orientação, principalmente, o seu orientador tem essa percepção de responsabilidade, de retorno para as comunidades, de consciência, de você utilizar uma fotografia e ela ser autorizada. Então, assim, você não publicar nada que não seja autorizado. Você não utilizar aquela imagem a serviço do interesse pessoal. Isso tudo, gente, é ético na pesquisa. Parece algo simples, parece algo que não, ninguém vai estar notando. É porque é uma homenagem, não é homenagem. A gente não sabe os universos paralelos que esses grupos sociais estão enfrentando. O que é uma realidade hoje não pode ser amanhã. Eu tiro por um indígena que nós temos proximidade no Pitaguari. Ela é uma pessoa, um ativista social, e ela, há algum tempo, ela vem sendo perseguida. Ela entrou na lista dos grupos que estão sendo defendidos pelos direitos humanos, né, de defensores dos direitos humanos. E eu lembro que o Brasil é o país que mais morrem, são assassinados defensores de direitos humanos. Diga-se aí o professor Jeová Meirelles, que também já foi ameaçado, né,
por determinados grupos, o Gabriel, né, que agora está defendendo, o rapaz, o biólogo que está defendendo, está muito à frente, né, junto com o movimento ambientalista de Fortaleza, está defendendo a Sabiaguaba. Aí a professora Raquel Rigoto também já foi ameaçada, e por aí vai, gente. E tudo isso vem da onde? Essas percepções, essas compreensões das defesas de direitos humanos, elas têm um nascedouro nesses espaços, seja no movimento estudantil, seja dentro da graduação, seja nos núcleos de estudo afro-brasileiros indígenas. O NEABI tem um papel muito importante. E as mulheres, elas têm a sensibilidade e a compreensão de se tornar vozes influentes dentro desse ativismo. Porque você pode ser, sim, cientista e você pode, sim, ser ativista. E aí você tem que receber, né, o ônus e o bônus das nossas escolhas. Porque vai aparecer muita gente para falar. Porque, assim, é muito mais fácil ser o que aceita, né? O subserviente, o permissível, o bonzinho, né? O Silvio Almeida, ele fala algo que é muito, muito interessante, e isso tem que ficar muito marcado. A gente reivindica tanto a questão da representatividade, mas quem são essas representatividades? Porque a representatividade que tem um projeto político pessoal é uma coisa, gente. A representatividade que tem um projeto político público é outra completamente diferente. Então, os estudantes, né, eu falo isso para os meus orientandos, né, que nós temos um projeto quando nós entramos no NEABI. Esse projeto é de constituição da ciência para as comunidades, para os grupos sociais tradicionais. Então, assim, qual é o projeto que você está levando para aquele grupo? O que é que você está fazendo em prol daquela especificidade, entendeu? Para aquela comunidade. Eu acho que isso é algo que tem que ser muito refletido. Então, nós temos um legado, gente, eco-africano. Esse legado, ele vivencia processos de territorialização. Por quê? Porque são constituídos espaços de poder. Espaços de poder onde esses grupos sociais vivem, onde eles se encontram e onde se encontram as mulheres, principalmente. Espaços de cura, são espaços de benzeções, são espaços que as mulheres aumentam a biodiversidade das áreas urbanas. E aí, gente, é muito interessante porque qual é a mulher que não tem o interesse dentro da sua casa de colocar um jarro, de colocar uma planta, de colocar uma horta, de ter e quem tem um quintal? Eu acho que eu não sei se a Rafaela está aí. A professora Rafaela, essa semana, estava conversando comigo. Aliás, há algum tempo a gente vem dialogando, assim, da importância de se ter um quintal, né? E ela disse assim, eu tenho um quintal. E ela mostrou o quintal dela essa semana. E disse, rapaz, é um espaço onde você pode criar, onde pode se desenvolver uma biodiversidade na área urbana. Espaços urbanos que precisam dessa vegetação, que precisam desses espaços verdes, que podem constituir microclimas nesses bairros, microclimas nessas ruas, e por aí vai. Isso é uma constituição de territórios. Nós estamos formando territórios. E eles são ameaçados por processos de desterritorialização. E dentre esses processos de desterritorialização, eu posso elencar para vocês 3. Entre eles, o machismo da ciência, que tenta não se apropriar, né, do conhecimento, ele fala que não é científico, ele tenta, quando ele tenta se apropriar e quando ele não consegue colocá-lo ao serviço do mercado, ele nega, ele renega, e ele ainda deprecia. Ele torna chacota. Eu vou dar até um exemplo. É interessante, gente, como o imaginário coletivo, né, da sociedade está em volta a determinadas determinadas ideias. Vamos supor, quando se tem uma mãe de santo que está rezando num cobreiro ou por conta de uma espinhela caída, ai, arcaico, ai, que coisa atrasada. Essa mulher, aquela história da macumbeira, como se fosse algo pejorativo, que não é, viu? Pelo amor de Deus, lógico que não é. Mas se chega a gata aplicando o reiki, é chique. Então, assim, é chique, o reiki é chique. Então, assim, vamos aplicar reiki, manda reiki pra mim, nível 1, nível 2. Então, há uma lógica de embranquecimento em cima dos conhecimentos. Essa semana eu tava vendo o Instagram de uma gata aí que todo mundo aqui conhece, só que eu não vou falar quem é, que é uma escritora badaladíssima, e ela colocou uma banheira cheia de pétalas de rosas, de ervas. Então, gente, um ofurô, né? Que nada é o ofurô. O que é que o ofurô é? O ofurô, gata, não é nada mais nada menos que é o banho que a gente toma de erva. O banho de descarrego, o banho para poder abrir os caminhos, o banho para poder afastar o mal olhado. Esse conhecimento eco-africano, ele é disseminado hoje com outras terminologias, porque o ofurô é chique, né?
porque o ofurô eu posso pagar qualquer coisa, porque eu tô lá naquela banheira, e a mulher chega com, não, é um salzinho grosso para dilatar os poros. Lógicas, conhecimentos que nós já estabelecemos há séculos. A Sandra Petit fala muito dessa questão das cosmovisões, né? Das heranças e desses conhecimentos que eles são fundamentais e advêm de África e que são renomeados. Mais adiante eu vou falar do racismo ambiental e eu acho que é importante a gente falar como essas nomenclaturas elas vão sendo sistematicamente substituídas. E a gente não precisa disso, gente. Nós temos uma matriz que ela é muito influenciada por outros grupos. Por grupos que deram legado, por Zumbi, por Dandara, por Malunguinho agora. Por pessoas que são fundamentais nessa constituição política, nessa constituição do bem viver. Essas mulheres, principalmente, elas são influenciadoras de vidas, de transformações. E elas são, muitas vezes, e aí é o terceiro ponto, que pode causar um processo de desterritorialização, né? Esse enfrentamento das dificuldades da vida, a vulnerabilidade social. E aqui não tem como não falar da violência contra a mulher, que por mais que a gente tenha tido um avanço com a Lei Maria da Penha, a mortandade das mulheres, os assassinatos das mulheres brancas diminuiu, mas os das mulheres negras aumentou 15,4%. E o que a gente pode pensar? Que 62% das vítimas de morte por agressão são mulheres negras. Isso não limita? Essa questão da violência ela tem que ser debatida, principalmente quando você pensa os espaços onde elas estão sendo demarcados. E é a periferia, é as áreas de maior contaminação, onde não tem saneamento básico, onde as pessoas, mais de 60 e tantos por cento de pessoas dependem do SUS, que o SUS foi uma resposta a esse governo. Que, assim, é impressionante o estado que nós poderíamos chegar se não tivesse sido a atuação do SUS. E outro ponto que também pode causar um processo de desterritorialização, que tem esse enfrentamento, as mulheres têm que enfrentar esses grupos que não reconhecem a matriz que foi geradora de um pensamento holístico, de que tudo está conectado. Isso advém das mulheres, gente. Quando as mulheres estavam lá em África, e sabiam que as filhas iam ser levadas para outros continentes, o que as mulheres fizeram? Vamos lá, vamos garantir que elas não vão morrer de fome. E colocavam nas tranças, entre as tranças, o arroz e fechava as trancinhas. E elas chegavam aqui no Brasil e elas juntavam tudo e elas plantavam quando tinham oportunidades em áreas onde tinha assim, uma mata ciliar, onde tinha um terreno mais próximo. Eu sei que nessa história, gente, no final de 1700, o Maranhão se tornou o principal produtor de arroz do mundo. África. Mas isso as pessoas não sabem, né? Ou então, desconhece. Vamos falar assim, desconhece. E esse tipo de conhecimento e essa questão dessa vulnerabilidade social, ela tem que ser refletida dentro de um processo que se chama racismo ambiental. Onde esse racismo ambiental ele vem muito mais evidenciado e em pauta quando a gente pensa na situação de pandemia, né? E aí, dentro do desenvolvimento dessa explicação, vocês vão poder compreender. Porque para poder entender o racismo ambiental, que é muito importante nessa pauta, nessa fala de hoje, a gente tem que pensar que esse termo, né, esse conceito, ele foi, né, moldado, construído pelo movimento negro norte-americano no início da década de 80 também. Por quê? Porque toda vez que se tinha um empreendimento, tinha que ser feito um estudo de impacto ambiental nos Estados Unidos, sempre se colocava onde? Aquele aterro sanitário, aquele lixão, por exemplo, sempre se colocava em bairros de negros, de hispanos e dos pobres. Quando se decidia colocar uma indústria, para onde é que ela vai? Colocava no bairro dos pretos. Então, os grupos se organizaram e começaram a dizer o seguinte, isso aqui é muito interessante, a questão da organização social, porque o movimento em prol dos direitos civis, ele não era mais suficiente para poder explicar o que estava acontecendo dessas externalidades negativas, e aí a gestão ambiental fala muito disso, né, dos impactos ambientais negativos, são as externalidades negativas. Dessas externalidades negativas, elas serem reportadas a quem? A um grupo pré-definido.
não era simples coincidência. Não era porque a área era melhor. Lógico que não. É muita coincidência. Então, o que que esses grupos começaram a dizer? Eles começaram a falar o seguinte: impacto ambiental nas nossas áreas, a gente não quer, não. E aí, hoje a gente fala, escutou muito vidas negras importam, né? Essas linguagens, né? Esses termos, né? Frases de efeito, não só de efeito, perdão, mas frases que são muito simbólicas, significativas dentro de manifestações e de lutas, né? De reivindicações. Eles começaram a falar muito em uma frase que era "not in my backyard". Sabe o que significa? Não no meu quintal. Então era "not my backyard". Não no meu quintal. Por que que tem que ser no meu quintal, meu povo? Logo aqui. Outras áreas estratégicas. Então, a segunda reivindicação, né, a segunda forma de organização que a gente percebe é que em sociedades machistas, racistas, em sociedades desiguais, em sociedades, esses riscos ambientais, eles não se distribuem igualitariamente. O Henry Axelrod faz parte da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, professor da UFRJ, e aqui no Ceará nós temos um grupo muito, muito aguerrido, né, ligado à Rede de Justiça Ambiental, né, na UFC, que é o caso do professor Jeová Meirelles, a professora Raquel Rigoto, que está em Minas Gerais, o professor João Alfredo, que também faz parte da rede, um grupo que está muito ligado a Tânia Pacheco, né, lá no Rio. O professor Henry Axelrod, ele desmente a ideia de que a distribuição dos riscos dessas externalidades negativas, ela é democrática. E a gente vê pela pandemia, né, gente? Olha só os dados. Ó. Em Fortaleza, 4 bairros da periferia registraram o maior número de óbitos pela Covid. Vocês sabem quais foram esses bairros? Foi a Barra do Ceará, o Mondubim, o Vila Velha e o Bom Jardim. E 23,1% dos negros contaminados, ou das pessoas contaminadas eram negras. Enquanto 73,9% eram brancas, de contaminados. Mas quem é que mais morre? Os negros. 55% das mortes são registradas por negros. São negros que morreram. 67% dessas pessoas, gente, que estão sofrendo com a Covid-19, elas dependem exclusivamente do SUS. Aí alguém me diz assim, os impactos são intencionalmente determinados, Érica? São. Os impactos, eles são intencionalmente determinados, sim. E uma naturalização que nos países do sul global, as populações negras, as mulheres, elas sejam menos sensíveis à degradação ambiental. Porque elas moram em lugares mais degradados, né, degradantes. Ou elas estão acostumadas com governos corruptos. Ai, não, é animal. É um processo animanização tá certo? Da sociedade. É bicho. Por que bicho vai se preocupar com isso? Para que esse povo vai estar preocupado? Eles vão achar bom botar uma indústria ali, rapaz. A gente constrói umas casas lá perto, e já diga-se, acho que a Daniela está por aí, Dani, se tivesse manifesto, a história da implantação do conjunto industrial ali em Maracanaú, né? Que tem, inclusive, o conjunto industrial ele foi implantado para atender, né, as indústrias, o polo industrial que foi implantado ali. Eu sou daqui, inclusive. Isso é um exemplo, né? A Daniela está aí, ó. Né, Dani? Dani mora no conjunto industrial, né, Dani? Não, é no conjunto industrial? Dani pode dizer. Então, nada justifica, gente. Nada, absolutamente nada. Que essas pessoas devam viver no que o Henry Axelrod chama de zonas de sacrifício. Ou seja, lugares que mais e mais indústrias poluentes vão se estabelecendo. E aí, gente, uma informação que eu encontrei que eu achei muito assustadora. Pessoas que vivem em áreas onde os contaminantes poluentes são mais expressivos, elas têm 15% de chance de morrer de Covid. Não é nem de Covid, é da SAG, né? É a Síndrome Respiratória Aguda Crônica. E aí, ontem, foi antes de ontem, a Fiocruz soltou, né, um resultado de que
estava lendo que a Daniela escreveu, de que a pandemia, nós vamos ter uma segunda onda se iniciando aqui no Ceará. E aí mostra, né, o mapa do Brasil, onde essa segunda onda vai estar se estabelecendo. E os motivos são N, e a gente sabe quem vai acabar sofrendo mais com isso, né? Então, uma referência para nós que temos estudado racismo ambiental é, sem sombra de dúvidas, o mapa dos conflitos envolvendo, né, a injustiça ambiental no Brasil, de autoria, né, de coordenação da professora Tânia Pacheco, onde ele indica exatamente 19 casos no estado do Ceará. E aí a gente não pode ver uma população, gente, obrigada, Cairo, é isso mesmo, a Caracuzinho Maracanaú é um exemplo triste do que você fala, exato, concordo. A gente acaba vendo que não tem como a gente ler essa situação do racismo ambiental somente sob um prisma. Nós temos que ver dentro dessa diversidade das populações e as formas como ela vai ser sentida, essas formas como elas vão ser enunciadas, quais vão ser esses reflexos dentro de cada um desses grupos, porque essas estratégias elas acontecem de formas diferentes. Olha só, gente, olha como isso é tudo muito, essas zonas de sacrifício, elas são muito especificadas, né? A primeira barragem que rompeu da Samarco, ela simplesmente estava localizada em frente a um quilombo. Por quê? Porque uma barragem, como eu falei no início, né, a área que, teoricamente, um tecnocrata acha que é mais, que vai ter menos custo, porque a instalação nessa área é muito melhor, são áreas onde se tem grotas. E aí vem a história dos negros que estavam fugindo da escravidão e se localizavam nessas áreas estratégicas onde a mata ciliar, a mata galeria era mais suscetível, né, para essas proteções. E aí o tecnocrata, ele pensa nisso, ele não vai pensar no conhecimento, ele não vai pensar que aquela área ela tem uma riqueza secular, ou então o que quase ia acontecer na Sabiaguaba, né? Onde existem uma série de sítios arqueológicos, e ainda bem que o IFAM acabou se pronunciando, né? Acabou intervindo. Mas antes do IFAM, a gente tem que falar que existe uma situação que é muito mais importante, que é a organização social. Essa organização social é que vai combater essas situações. É a voz dessas populações. Eu não vou tirar pelo Fundeb, gente. Nós ganhamos. O Fundo foi uma vitória. Uma vitória enorme sobre esse governo nefasto. Sobre esse governo fascista. Então, assim, são esses grupos que estão na linha de frente, né, gente? Esses grupos que estão na periferia que estão na linha de frente. É por isso que eu digo, não se combate problema ambiental sem dar voz a lutas sociais. Não tem como. São os movimentos por direitos civis que impedem a instalação de indústria poluidora e é uma desconformidade com as lutas ambientais, né? São as mulheres, gente, que abrigam pelo direito, que brigam, na verdade, pelo direito de participar das decisões políticas. E assim se protegem e protegem a todos que estão próximos a ela contra o machismo. É isso. Por hora é isso. Ai, que maravilhoso. Eu só não queria ter interrompido, mas falando sobre a Caracuzinho, né? Eu moro aqui na Caracuzinho, inclusive estou aqui agora. E eu conversei uma vez com um ativista que foi entrevistado para Paracuru. E ele falou que uma vez tentou entrevista nessa fábrica de ossos e acaba trazendo aquelas sujeirinhas pretas para casa de todo mundo, principalmente para a população da Vila da Paz. E ele disse que foi ameaçado, ele e os parceiros também, ativistas, né, que estavam tentando fazer alguma coisa pelo aquele povo. E eles foram extremamente ameaçados. Acabou que não deu em nada, porque a desculpa é de que tudo foi construído para isso mesmo. Foi construído para os trabalhadores, para as fábricas, né? Então não tem desculpa. Aí não deu em nada. E inclusive, aqui em Paracatu foi um dos bairros que mais teve morte do Covid, né? E caso de doença respiratória, tal que tem. Eu, inclusive, também. O dado da Fiocruz está ligado à SAG, né? A síndrome respiratória aguda crônica, né? E aí um colega disse assim, mas qual a relação? Eu disse assim, toda. A SRAG pode ser ocasionada por uma tuberculose, por uma pneumonia, né? Por um problema de alergia, um problema de contaminação de um poluente, mas é a principal característica da Covid-19. Então, se esses números voltaram a subir de forma exponencial, tem uma relação direta com a reincidência
do vírus, né, no estado. Que era esperado. Gente, já basta ver as ruas. Seria, já é isso. Eu acho o seguinte, eu estava muito ansiosa com a live de hoje. Porque eu acho que quando a gente fala, a gente tem uma responsabilidade muito grande de trazer o conhecimento e estabelecer pontos para se refletir, né? E a pauta racial, ela toca em aspectos nevrálgicos. Quando eu falo nevrálgicos, são pontos que são de extrema... São delicados, eles causam incômodo. Mas a gente tem que falar, gente. O grande problema é que nós, por muito tempo, fomos calados. E a gente não precisa do racismo ambiental para dizer para a gente o que está acontecendo conosco. A gente não precisa que esse processo de embranquecimento traga pra gente, diga pra gente o que é conhecimento tradicional, o que não é conhecimento tradicional. Nós precisamos ver os processos, estabelecer a crítica e se organizar. Se organizar é só com a organização, a mobilização. Gente, o NEABI é um quilombo. Não tem como. Hoje, olha, uma situação, acho que a Rafaela, coordenadora do NEABI de Canidé, falou como o NEABI cresceu no Instituto Federal do Ceará, né? Como nós estamos em vários espaços. Nós estamos no movimento indígena, nós estamos no movimento negro, nós estamos no movimento sem terra, nós temos parcerias com uma série de organizações. Por quê? Porque nós somos muito fortes, porque a gente se uniu. E essa união, ela é uma expressão de um evento como esse, onde nós estabelecemos parcerias e a gente tem uma série de NEABIs que estão coparticipando. Quando a gente para escutar os colegas, quando a gente mobiliza, divulga, gente, é tanta coisa acontecendo hoje. Olha, eu contei pelo menos umas 10 lives. Mas 10 lives, assim, tipo, top, entendeu? Mas são essas datas, essa data da mulher negra, latino-americana e caribenha, ela não pode ser passada como se fosse somente mais uma data. Essa organização, trazer vocês, mulheres negras, falando conosco, mulheres negras, falando sobre sobre essas pautas. Eu digo assim, gente, eu só tenho a desejar para vocês muita axé, é muita prosperidade, é muita luz, porque vocês estão aí representando um povo, viu? É uma responsabilidade muito grande. E nesse momento, eu quero que vocês pensem que tem uma lésbica que está sendo discriminada, sabe? Tem uma preta sendo estuprada. Nesse momento tem um menino negro sendo abatido. Tem um terreiro sendo ocupado por um quilombo sendo invadido, seja por uma barragem, seja por uma madeireira, seja pelo agronegócio. A polícia está numa hora dessa, gente, entrando na periferia. Ela está invadindo as casas, ela está acabando com o nosso povo. Então, vocês têm essa missão de dar sequência ao legado de Zumbi da Andara. É isso. Ah, meu Deus do céu. Maravilhosa. Sério, muito obrigada mesmo por falar até aqui. Tá todo mundo aí vibrando muito, porque é muito conhecimento, ensinamento que a gente tem. Ah, espero ter outras oportunidades de trocar esses conhecimentos. Sério mesmo. Mas a gente ainda tem o que fazer aqui. Muito conhecimento ainda hoje, por hoje, viu? Só um momento. Agora vamos. Mais, gente. Tem aí a Cris, que é fantástica, a Rafa, que é fantástica. Pessoas que têm feito da luta espaços de reflexão, de intelectualidade. Pessoas que são admiráveis e que são verdadeiras. Vixe, tá até suando, óculos. Que são verdadeiras parceiras, que são pessoas que têm feito a diferença na minha vida também. Eu tenho aprendido muito com essas mulheres. Então, estamos aí e Ubuntu, né, neles. Isso mesmo. Pois vamos lá para as perguntas, né? A gente teve só uma pergunta e uma intervenção até agora. Mas quem quiser mandar aí ainda tá. Então vamos lá. A primeira pergunta é do Cairo, né? Que é quais as experiências aqui no Ceará têm democratizado e popularizado esse debate? Eu acho que o movimento ambiental de Fortaleza, ele é muito forte. A gente tem tido aí uma expressão, né? Mas eu acho que nada mais atual, Cairo,
do que o que aconteceu na Sabiaguaba. Então, assim, você imaginar que foi derrubada uma decisão de um conselho que ele teria, teoricamente, né, a expressão de representar a defesa pelo meio ambiente, a defesa por uma área, isso é uma prova de que o processo de justiça ambiental, que é uma consequência do racismo ambiental, do movimento de combate ao racismo ambiental, isso é uma prova muito forte disso. As ações junto a movimentos sociais, eu vou dizer aí, é impossível não falar do professor Jeová, da série de relatórios técnicos de demarcação de terras indígenas que ele protagonizou. Então, assim, os Anassé, os Tapeba, os Genipapo Canidé, os Pitaguari, os Canidé de Aratuba, né? Todos eles são resultado, né, de trabalhos que estão ligados a esse movimento, né, essa atuação entre a academia e entre a sociedade. Porque eu acho que não adianta nós estarmos aqui falando da necessidade de se produzir, da necessidade de se escrever, da necessidade de fazer ciência. A ciência se faz na base, gente. E trabalhar e atuar na base é um processo que leva tempo. Nós não vamos ter resultados de extensão, por exemplo, a partir de uma intervenção. Processos de extensão são consequências de tempos de aproximação, de alinhamento, de concessões, de interesses, de atuar em cima de demandas. Então, esse tipo de reflexão, aí sim a gente tem resultados exitosos, como os trabalhos que vêm sendo feitos pela Universidade Federal do Ceará, que para mim é a grande referência, né? A casa onde eu acabei me formando, sem dúvida. E os NEABIs, né? É isso, cara. Chegou a intervenção também aqui no WhatsApp, pedindo para falar um pouco do papel dos organismos internacionais na colonização dos saberes africanos. Nossa, eu vou fazer outra live sobre isso, né? Então, por onde começar? A intervenção dos saberes internacionais. Gente, essa lógica colonizadora, ela é resultante de um processo histórico, né? Que a todo tempo tenta deslegitimar essa autonomia que as comunidades tradicionais têm. Então, tem um debate que é muito importante ser estabelecido por todos nós, que é a discussão da decolonização, né? Da decolonização dos saberes, da descolonização dos saberes. Que saberes decoloniais são esses, né? Em combate a essa lógica nefasta dos interesses do capital. Gente, não é à toa que diversos organismos internacionais têm interesse na Amazônia. Nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, 5% da água doce do mundo, do planeta, está na Amazônia. Nós temos uma reserva de diversidade geológica, de minerais, de pedras preciosas, de mais de 2% do planeta. Então, são muitos olhos voltados para cá. Então, isso assim, quando a gente vê esses jogos de interesse, nada é por acaso. Isso não, mas esse governo é assim porque o povo vamos dizer que é burro. Não, ninguém é burro, meu povo. Ninguém é inocente. Nesse jogo, o fato é que ninguém é inocente. Na verdade, tudo é intencional mesmo. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma. Outra intervenção. A gente vai falar um pouco sobre a mulher preta na resistência contra a injustiça ambiental. Acho que já foi bem. Eu trabalhei bastante nisso, né? Eu acho que quando a gente fala dos terreiros, dos quilombos, das mulheres dentro desses movimentos, elas têm buscado muito da força a esse conhecimento esse conhecimento eco-africano, né? Onde as percepções holísticas elas são importantes, onde há uma interligação entre os saberes. Eu estava comentando um dia com uma colega e disse assim, quem é o pai da aromaterapia, né? Quem é o pai da cromoterapia? Quem é? Não tem pai não, meu povo, tem mãe. Então, assim, muitos desses conhecimentos ligados à agricultura, a agricultura tem cerca de 6 mil anos.
O que veio antes das hortas de alimentos como verduras, legumes, foram as hortas de ervas, gente. Foram os canteiros de ervas medicinais, ervas que eram utilizadas para rezas. Então, quem é aqui que não tem uma avó, que tem uma bisavó, ou teve, né? Que não trazia, que não trouxe à tona esse tipo de conhecimento. Eu vou dizer para você que dentro. O que foi, Dani, que tá rindo? Não tem como você não se reportar a essa herança, né? E eu acho que muitas vezes essa herança, essas memórias, elas não estão ligadas somente ao que vem na mente, mas elas estão ligadas ao olfato, ao paladar. Assim, então, dentro do que nós temos hoje, muito é resultado de uma cultura alimentar que acabou advindo, né, dessa influência feminina, desse poder feminino. Porque a mulher tem muita força, gente. Não é à toa que querem tanto derrubar a gente, tá todo tempo, é o machismo, todo tempo querem cercear. E a gente acaba entrando, muitas vezes, numa armadilha de achar que aquilo não é bem assim, aquela brincadeira não foi daquela forma, né? É, são situações que a gente tem que reconhecer, porque se incomodou. Eu estava lembrando do Exposing, né? Não tem como não lembrar do Exposing. Um amigo comentou assim, Ana, será que é a melhor forma? Aí eu disse para ele, eu achei que foi a forma que restou. Porque quando você não tem mais o que falar, ninguém lhe escuta, as pessoas não lhe ouvem. Você vai ter que ter um momento, né, que você tem que falar. Porque a Dani tem uma família que ela é muito ligada a essas questões das cosmovisões, né? Uma família que tem uma questão da ancestralidade, né? Ela tem uma descendência indígena, sem se dizer que é indígena, que isso é muito importante, né, Dani? Que a gente sabe que são pessoas que tiveram essa influência lá em Quixadá. Então, uma pessoa que nasceu dentro dessa lógica das cosmovisões, do reconhecimento dos saberes, né, hereditários, tradicionais. Então, é isso. Tem mais uma, do Neabro também. Ela quer saber como trabalha esses saberes ancestrais matriarcais no dia a dia de forma educacional. De forma educacional, primeiro respeitando, né? Então, assim, não achar, eu acho que a gente tem que combater o preconceito e a discriminação que existe contra esses grupos. Isso se aprende também muito na escola. E como se rompe isso? Dentro da minha aula, trabalhando na Lei 10.639, eu chamo uma mãe de santo para dialogar. Eu levo a minha turma para conhecer um grupo, né? Uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena. Eu tenho que ter a responsabilidade de estabelecer essas trocas de saber, essas trocas de conhecimento. Tem sido muito comum no campus Fortaleza a gente não trazer esses grupos só para falar dentro da sala de aula, mas a gente abre uma grande roda, chama várias turmas, e aí lá no pátio, nem vai para o auditório, no pátio a gente faz essas rodas de conversa, né? Essas trocas, na verdade são verdadeiras trocas, e aí nós temos vários alunos. A mãe Bia, que ontem não, quarta-feira, ela estava numa mesa falando sobre cura e ervas medicinais e conhecimento ancestral. A mãe Bia já chegou aí, pai Ricardo chegou aí, lá no Campus Fortaleza. Acho que até numa mesa que a Cris estava, Cris, me corrija se não foi, o Climério Anassé, a Hildelene Canidé, e aí. Exatamente, a Cris está comentando aí. Então, assim, essas situações, elas têm que ser dialogadas em sala, nas instituições de ensino, para romper esse preconceito que é tão forte, gente, ainda. Gente, olha só, teve uma situação que, como eu adentrei o campus Fortaleza, era uma sexta-feira, não era nem sexta, não, era uma sexta, e eu estava toda de branco, e foi uma coincidência. Eu estava de branco, eu estava com vestido, uma sandália branca, foi uma coincidência eu estar de branco. Que ótimo que foi sexta-feira. Gente, vocês sabem quantas pessoas perguntaram para mim se eu estava indo para um terreiro de macumba? 7. E vocês sabem quem eram essas pessoas? Todas homens. Todas homens. Então isso é muito sintomático. É óbvio, isso tá dentro da estrutura dessa sociedade, que é machista, que é heteronormativamente orientada, que ela tá alinhada com o capital e ela tá alinhada também com esse governo fascista.
Então, você poder Completamente. reconhecer, que todas eu fui falando 7 vezes. Assim, e pronto, só porque eu tô de branco, eu tenho que ótimo que eu tô indo se for para um centro, se for para um terreiro, se for, seja lá o que for. É vexatório você encarar isso. É vexatório você dizer que isso acontece como se fosse algo normal. Isso não é normal. Mas isso também é muito resultado desse machismo estrutural e desse racismo estrutural que assola essa sociedade, né? De se ver uma mulher preta com uma roupa branca, ela necessariamente vai estar indo para um terreiro. Associar. Associar isso. Essa dissociação ela tem que ser rompida nos espaços educacionais, nos espaços de ensino. Não é à toa que se teve que ter uma lei para que isso acontecesse. E a gente ainda tem que avançar muito. E a minha alegria em ver a professoras que são de terreiro, falando que são de terreiro, isso aí é um empoderamento muito grande, gente. Isso é uma vitória num espaço tão que historicamente ele está ligado a uma tecnocracia, né? Isso é uma vitória. Ah, perfeito. Então é isso, né? Mulher, vamos entregar. Eu fiquei sem palavras. Eu fiquei sem palavras, total. Ai, mas é isso mesmo. É essa educação embranquecida, europeizada totalmente, né? E a gente tem que mudar mesmo. Aos poucos, né? A gente está nessa luta. A gente vê, sim, mudança, principalmente também com esses grupos dentro dessas universidades. E você Muito percebeu, feliz. uma coisa que é importante se perceber é que não é uma guerra entre homens e mulheres. Não é uma guerra entre brancos e pretos. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês: que sorte que tenhamos pessoas brancas a favor e em prol de uma luta antirracista. Porque essas pessoas, elas acessam espaços que nós não acessamos. Se elas estão acessando esses espaços e falando em prol de uma pauta pública, de uma pauta comum, essas pessoas são aliadas. Então a gente tem que ver a luta não é contra essa estrutura, branco, preto, preto, branco, mulheres, homens. Essa luta é contra o capital, essa luta é contra o que está de estrutural, seja o machismo, seja o racismo, seja governos fascistas. A gente está lutando em prol disso. E para um bem comum. E aí chegar nesse comum é o grande desafio. Alinhar e aliar os interesses em prol do que realmente é o que deve ser comum. Então, esse mito da democracia racial, que é tão ainda defendido, ovacionado, isso tem que cair por terra. Gilberto Freire é ultrapassadíssimo, meu povo. E a gente tem que falar isso, por mais. Tem aqui as meninas já. Todo mundo aqui já. Dos Neabis a gente já fala sempre isso. Mas é preciso falar isso porque pessoas ainda não ouviram, para entender que isso tem que ser ouvido. Tem que parar de dizer todo mundo igual se fosse igual. Não tinha mais preto morrendo na periferia. Se fosse igual, as escolhas dessas grandes indústrias, desse descarte do lixo, dos aterros, dos lixões, eles não estariam onde essas populações estão vivendo. Tá errado. Essa estrutura tá errada. Gente, vai terminar daqui a 15 segundos. Então é isso. Foi perfeito. Vamos lá. Muito Eu obrigada. agradeço muito. Eu e todos nós que assistimos. Todos os neabis, todas as pessoas. Sério, muito obrigada. Foi incrível essa troca. E espero poder fazer isso mais vezes.